Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil, na disciplina de Informática, com um conteúdo bem atualizado, a arquitetura básica de computadores, dispositivos, portas, Windows 10 e 11, Microsoft 365 com colaboração em nuvem, internet, segurança digital e noções de inteligência artificial. A banca aqui quer saber se você é um usuário corporativo competente e seguro, capaz de operar ferramentas do dia a dia e evitar riscos, especialmente em ambiente de empresa pública. Vamos começar pelo bloco 1, Arquitetura básica de computadores. Conceitos de hardware. Hardware é a parte física do computador, tudo que você pode tocar. Placa-mãe, processador, memória, disco, fontes, cabos, periféricos. Em prova, a banca costuma cobrar a diferença entre hardware e software. Software é a parte lógica, os programas e o sistema operacional, que não são peças. Componentes físicos e suas funções. Placa-mãe é a base que conecta tudo. Nela fica um soquete do processador, slot de memória, conexões de armazenamento e controladores. A fonte de alimentação fornece energia. O sistema de ventilação e refrigeração mantém temperatura adequada. Uma falha de fonte ou aquecimento pode causar travamentos, reinícios e perda de desempenho. Unidade central de processamento, CPU. A CPU é o cérebro do computador, responsável por executar instruções. Ela processa operações lógicas e aritméticas, coordena tarefas e se comunica com memória e dispositivos. Conceitos práticos que a banca explora. Mais núcleos podem permitir mais tarefas simultâneas. Clock e arquitetura influenciam o desempenho, e gargalos muitas vezes não são CPU, mas disco ou memória. Memória RAM. RAM é memória principal de trabalho. É rápida e volátil, perde dados ao desligar. Quanto mais RAM, mais programas podem ficar abertos e mais fluidez em tarefas pesadas. Em prova, a pegadinha é confundir RAM com armazenamento. RAM não guarda arquivo quando você desliga. O arquivo só fica salvo em armazenamento, como SSD, HDD ou nuvem. Memória cache. Cache é uma memória ainda mais rápida, geralmente dentro ou próxima da CPU, usada para armazenar dados e instruções acessados com frequência, reduzindo o tempo de acesso à RAM. A banca cobra a ideia de hierarquia de memória. Registradores e caches são mais rápidos e menores. RAM é intermediária. Armazenamento é mais lento e maior. Tipo de armazenamento: HD e SSD. HD é disco rígido mecânico com partes móveis. Tem maior capacidade por custo, mas é mais lento e mais sensível a impactos. SSD é unidade de estado sólido, sem partes móveis, muito mais rápida, com menor latência e melhor desempenho geral, especialmente para a inicialização do sistema e abertura de programas. Em prova, a diferença principal é velocidade e tecnologia. SSD é mais rápido, HD é mais barato e maior por custo. Agora, bloco 2. Dispositivos de entrada, saída e armazenamento. Teclado é dispositivo de entrada para digitação e comandos. Mouse é entrada para apontamento e clique. Monitor é saída de vídeo. Impressora é saída para papel. Pode ser jato de tinta ou laser, e a banca às vezes cobra que impressora laser é mais adequada para alto volume de texto, enquanto jato de tinta é comum para uso doméstico e impressão colorida, dependendo do modelo. Scanner é entrada, digitaliza documentos para imagem ou PDF. Discos rígidos e SSD já vimos. Pendrive é armazenamento removível, geralmente via USB. Em prova, aparece como risco de segurança. Pendrive desconhecido pode trazer malware. Então, boas práticas incluem não conectar dispositivos desconhecidos e usar antivírus. Armazenamento em nuvem. Conceito básico. Nuvem é serviço via internet que permite guardar arquivos em servidores remotos, acessíveis de qualquer lugar com login. Aqui a banca cobra a diferença entre nuvem e armazenamento local e também a ideia de sincronização. Quando você sincroniza, pode ter uma cópia local e uma na nuvem. Isso facilita trabalho remoto, mas exige cuidado com permissões e compartilhamento. Agora, bloco 3. Conectores e portas de comunicação. Tipos de conectores. Os mais comuns em ambiente de PC: USB, HDMI, DisplayPort, Rio de Janeiro 45 para rede, P2 para áudio e conectores de energia. Em prova,
USB é porta para periféricos e armazenamento e pode ter versões com velocidades diferentes. HDMI e DisplayPort são vídeo. Rio de Janeiro 45 é rede cabeada. A banca pode cobrar a diferença entre conector e porta. A porta é a interface no equipamento. O conector é a ponta do cabo. Portas de comunicação e suas funções. USB para dados e energia em periféricos. HDMI DisplayPort para vídeo. Rio de Janeiro 45 para rede. Wi-Fi e Bluetooth como comunicações sem fio. O ponto de prova é reconhecer qual porta você usa para cada finalidade. Agora, bloco 4. Sistemas operacionais e software. Conceitos básicos de software. Software é conjunto de programas e instruções. Pode ser software de sistema, como sistema operacional e drivers, ou software aplicativo, como Word, Excel, navegador e e-mail. Conceito de sistema operacional. Sistema operacional gerencia hardware, oferece interface e permite executar programas. Ele controla memória, CPU, arquivos, permissões e dispositivos. Ambiente Windows 10 e Windows 11. A banca cobra muito ambiente gráfico, área de trabalho, janelas, ícones, atalhos, pastas e tipos de arquivo. Ambiente gráfico é a interface visual com menus, ícones e janelas. Área de trabalho é a tela principal. Janelas são áreas onde programas e pastas são exibidos. Ícones representam arquivos, pastas e aplicativos. Atalhos são links para abrir algo rapidamente, não são arquivo original. Atalhos de teclado são muito cobrados. Os principais: Ctrl mais recopiar, Ctrl mais X recortar, Ctrl mais V colar, Ctrl mais E desfazer, Ctrl mais S salvar, Ctrl mais P imprimir, Ctrl mais F localizar. No Windows, Alt mais Tab alterna entre janelas, Windows mais E abre o explorador de arquivos, Windows mais E mostra a área de trabalho. A banca pode cobrar também Ctrl mais Shift mais ESC para abrir gerenciador de tarefas em muitos contextos, mas geralmente ela fica nos atalhos clássicos de edição e arquivos. Pastas e organização de arquivos. Arquivo é unidade de informação, documento, imagem, planilha. Pasta é container para organizar arquivos. Um caminho de arquivo mostra onde está. Como C2 pontos barra invertida, usuários barra invertida, nome barra invertida, documentos ponto. Tipos de arquivos são identificados por extensão, .docx, .xx, .pptx, .pdf, .jpg, .png. Criação de arquivos pode ser feita em aplicativos, como criar um documento no Word, e também pelo menu de contexto em pastas, dependendo do tipo. Cópia, exclusão e restauração. Copiar duplica e mantém o original. Recortar move. Excluir normalmente manda para a lixeira. Restaurar recupera da lixeira. A banca gosta de perguntar o que acontece com o arquivo excluído. Geralmente vai para a lixeira e pode ser recuperado, salvo exclusão permanente ou configurações especiais. Isso é importante em ambiente corporativo com compliance. Agora, bloco 5. Microsoft 365. Conceitos básicos do Microsoft 365. Microsoft 365 é suíte de produtividade com aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e serviços como OneDrive e SharePoint. O diferencial é a integração em nuvem, colaboração em tempo real, armazenamento e acesso em múltiplos dispositivos. A banca vai cobrar colaboração e integração, porque isso é padrão corporativo. Utilização em nuvem e colaboração em tempo real. Colaboração significa que duas ou mais pessoas podem editar o mesmo documento ao mesmo tempo, com controle de versões e histórico, dependendo do serviço. Isso muda a rotina. Você não precisa enviar a versão final V3 por e-mail o tempo todo. Você pode compartilhar link e controlar permissões. Mas isso exige governança. Quem pode visualizar, quem pode editar, quem pode compartilhar. Integração básica entre aplicativos. Exemplo. Você cria um relatório no Word e insere tabela ou gráfico do Excel. Você agenda reunião no Outlook e abre no Teams. Você salva no OneDrive e compartilha no Teams. A banca cobra a ideia de ecossistema integrado. Microsoft Word. Criação e edição simples. Digitar, salvar, abrir. Formatação básica. Fonte, tamanho, negrito, itálico, alinhamento, espaçamento. Inserção simples, tabelas, elementos visuais, tabela,
imagem, formas. Noções de edição colaborativa via Word 365, comentários, controle de alterações, coautoria, histórico de versões. A banca pode perguntar a diferença entre comentário e alteração. Comentário não muda o texto, altera a modificação no conteúdo. Controle de alterações registra que mudou e permite aceitar ou rejeitar. Microsoft Excel. Criação e edição de planilhas, células, linhas, colunas, intervalos. Fórmulas básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão. Funções comuns, soma, média, mínimo, máximo. Se, conte.se. Inserção de gráficos simples, colunas, linhas, pizza, conforme dado. Colaboração na nuvem, compartilhamento e edição simultânea. Microsoft PowerPoint. Criação e edição de apresentações, layouts, temas. Inserção de imagens e formas. Edição colaborativa online, com comentários e coautoria. OneDrive e SharePoint. OneDrive é armazenamento pessoal corporativo na nuvem, com sincronização. SharePoint é mais voltado a sites, bibliotecas e documentos para equipes e departamentos, com controle mais robusto de versões, permissões e fluxos. Armazenamento e sincronização. Manter cópia local e na nuvem atualizada. Compartilhamento simples de arquivos e pastas, por link ou por pessoas específicas, com permissão de leitura ou edição. Acesso e edição online, abrir e editar sem baixar. Microsoft Teams. Chat e reuniões, canais por equipes, integração com arquivos. Compartilhamento básico de arquivos. Arquivos ficam associados a equipes e canais, muitas vezes armazenados no SharePoint por trás. Trabalho em documentos dentro do Teams. Abrir Word, Excel e PowerPoint no Teams e editar com coautoria. A banca cobra que Teams é ferramenta de comunicação e colaboração, não só reunião. Microsoft Outlook. Envio e recebimento de e-mails, organização por pastas, regras e categorias. Calendário. Agendar compromissos, reuniões, convites e lembretes. Noções de segurança corporativa. Cuidado com anexos e links, verificação de remetente, evitar compartilhar dados sensíveis por e-mail sem criptografia e sem necessidade, uso de assinatura e linguagem formal quando exigido. Microsoft Copilot. Inteligência artificial generativa no Microsoft 365. Noções básicas. Copilot pode ajudar a rascunhar textos, resumir e-mails, sugerir estrutura de apresentação, propor fórmulas e análises simples em planilhas e gerar ideias. Boas práticas e limitações. Você deve revisar o conteúdo, porque a inteligência artificial pode errar, inventar ou omitir. Não inserir dados sigilosos sem autorização e política interna, porque isso pode gerar risco de vazamento ou uso indevido. A banca pode cobrar ética e privacidade. Inteligência artificial é ferramenta de apoio, não substitui responsabilidade do usuário. Agora, bloco 6. Internet. Conceitos e características gerais. Internet é rede mundial baseada em protocolos TCP ou IP. Sites são acessados por navegadores via HTTP e HTTPS. A navegação envolve DNS para traduzir nomes em IP. A banca pode cobrar diferença entre internet e intranet. Intranet é rede interna com acesso restrito. Navegação com Microsoft Edge. Interface, abas, favoritos e coleções. Perfis corporativos e login com conta Microsoft. Isso é importante porque em ambiente corporativo o navegador pode sincronizar favoritos, senhas e configurações com a conta institucional, e isso impacta a política de segurança. Favoritos guardam links. Coleções organizam páginas, informações para pesquisa e projetos. A banca pode cobrar o que é histórico, downloads, modo in private. Modo privado não salva histórico local, mas não garante anonimato completo. Noções gerais de outros navegadores. Chrome e Firefox têm recursos semelhantes. Abas, favoritos, extensões, modo privado, downloads. A banca pode cobrar que navegador é software para acessar páginas web. Mecanismos de busca. Busca por palavras-chave e operadores. Operadores clássicos, aspas para frase exata, site para restringir domínio, filetip para tipo de arquivo, hífen para excluir termo. Isso cai muito porque é prático. Figuras e imagens, formatos e uso adequado. Formatos comuns, JPG para fotos,
PNG para imagens com transparência e qualidade, GIF para animação simples, SVG para vetorial. Em prova, isso aparece como qual formato é mais indicado e a resposta depende do contexto. O uso adequado inclui respeitar direitos autorais e evitar imagens sem licença, especialmente em ambiente institucional. Downloads e uploads. Download é baixar da internet para o computador. Upload é enviar do computador para a internet, como anexar arquivo em e-mail ou subir para o OneDrive. A banca cobra esses conceitos de forma direta. Agora, bloco 7. Segurança digital. Noções de antivírus. Antivírus detecta, bloqueia e remove malwares. Ele depende de atualizações e pode usar assinatura de análise comportamental. A banca cobra que antivírus não substitui cuidado do usuário. Autenticação e MFA. Autenticação multifator é usar mais de um fator. Senha e código no celular, por exemplo. Isso reduz risco de invasão, mesmo se senha vazar. Senhas seguras, longas, únicas, não óbvias, sem reutilização. Em prova, também aparece a recomendação de não compartilhar senha e de não anotá-la em local exposto. Golpes virtuais e phishing. Phishing é tentativa de enganar para roubar dados, geralmente com e-mail, mensagem e páginas falsas. Sinais: urgência, ameaça, pedido de senha, link estranho, domínio suspeito, erros de escrita. Em ambiente corporativo, phishing pode imitar te pedir atualização de senha. A conduta correta é não clicar, verificar canal oficial e acessar o site digitando o endereço, além de reportar ao setor de segurança. Agora, bloco 8. Noções de inteligência artificial. Conceito básico de inteligência artificial. Inteligência artificial é a área da computação que cria sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer padrões, linguagem, imagens, tomada de decisão assistida. Diferença entre inteligência artificial, automação e algoritmos. Automação é executar tarefas repetitivas com regras fixas. Algoritmo é conjunto de instruções. Inteligência artificial, especialmente aprendizado de máquina, aprende padrões a partir de dados e pode generalizar. Exemplos de uso cotidiano: filtros de spam, reconhecimento facial, recomendação de vídeos e produtos, assistentes virtuais, tradução automática. Assistentes virtuais respondem e executam tarefas. Sistemas de recomendação sugerem conteúdo com base em comportamento e perfil. Noções simples de aprendizado de máquina, modelos treinados com dados para reconhecer padrões e prever resultados. Em prova básica, o que importa é entender que o modelo depende de dados e pode ter vieses. Uso de inteligência artificial em atividade de trabalho, resumo de documentos, classificação de e-mails, análise de planilhas, suporte a relatórios, atendimento automatizado, triagem de solicitações. Inteligência artificial aplicada a análises e apoio à decisão, dashboards com detecção de anomalias, previsão de demanda, análise de tendência. Benefícios: produtividade, rapidez, automação de tarefas repetitivas. Limitações e riscos: erros, alucinação em inteligência artificial generativa, vieses, dependência excessiva, vazamento de dados, violação de privacidade. Ética, privacidade e uso responsável. Em ambiente corporativo e público, o uso de inteligência artificial deve respeitar a proteção de dados, sigilo e transparência. Não se deve inserir dados sensíveis em ferramentas não autorizadas. Deve haver revisão humana e responsabilidade por decisões. Impactos no trabalho, mudança de tarefas, necessidade de requalificação e foco em atividades mais analíticas e de supervisão. Para encerrar, quero que você memorize a lógica geral desta prova de informática. Primeiro, hardware e arquitetura, CPU, RAM, cache e armazenamento e por que isso impacta desempenho. Segundo, Windows, arquivos, pastas, cópia, exclusão e lixeira, além de atalhos. Terceiro, Microsoft 365, colaboração, OneDrive, SharePoint, Teams e Outlook, com segurança corporativa. Quarto, internet, navegadores, busca, download de formatos. Quinto, segurança, antivírus, MFA, senhas e phishing. Sexto, inteligência artificial, conceito, riscos, ética e uso responsável. Se você domina esse mapa, você está pronto para responder a maioria das questões com tranquilidade.